vai operar, né? E ele se vê um pouco sobre a famosa GDP, né? Então, até essa sigla, né, a gastriduodenopancreatectomia ou cirurgia de Whipple, ele observa a cirurgia e ele fica bastante preocupado, né? Então, a gente vê alguns pacientes não querendo até inclusive operar, não querendo tratar pelo grau da cirurgia. Você podia explicar pra gente como é, um pouco assim, né, claro, para termos leigos, né? Como é essa cirurgia, como é que a gente minimiza, qual é o importante da expertise, o pós-operatório? Então, ótima questão. Essa é a questão dentro da cirurgia pancreática, né? O pâncreas a gente divide ele, em grosso modo, uma anatomia cirúrgica, em duas áreas, na cabeça do pâncreas e no que a gente chama de corpo e cauda, né? Isso é a diferença, água e vinho, em termos cirúrgicos, não na doença. A doença é a mesma, mas em termos cirúrgicos são áreas diferentes. Por quê? No corpo e cauda, é uma cirurgia muito mais simples, em que basicamente a gente vai retirar o corpo e cauda do pâncreas, junto com o baço, e a gente não tem que fazer nenhum tipo de reconstrução, porque ali não passa nenhuma estrutura que a gente vai ter que desconectar, vamos dizer assim. Então a gente secciona o pâncreas ali e ele vai cicatrizar, e a gente coloca um dreno para, eventualmente, se houver algum escape temporário de suco pancreático, aquilo fecha e pronto, está resolvido em termos cirúrgicos. A cabeça do pâncreas é outra coisa. Eu brinco que a cabeça do pâncreas é o motor ali do abdômen, né? É a parte mais delicada. Por quê? Porque ali é uma confluência da via alimentar, que é o duodeno, da via biliar, que é da onde vem a bile, produzida pelo fígado, ela passa dentro da cabeça do pâncreas, e da própria via pancreática. O suco pancreático ele vai sair da cabeça do pâncreas e cair dentro do intestino, no duodeno. E essas estruturas elas são tecnicamente indissociáveis. O duodeno, a via biliar e o próprio pâncreas, eles formam um bloco. E em termos oncológicos também, isso tem que sair em bloco, como eu disse, né? Junto com os linfonodos, fazer uma limpeza daqueles tecidos. Então, é uma cirurgia que ela tecnicamente, ela é difícil para ser retirado e depois tem que ser reconstruído, com 3 anastomoses, que são emendas. A anastomose do pâncreas, propriamente dita, né? Tem que emendar o pâncreas, que a gente usa o intestino delgado para isso, para ele voltar a cair suco pancreático ali. Esse intestino delgado depois a gente emenda com a via biliar, com o canal da bile, e a gente vai emendar ele com o estômago remanescente, que também vai sair um pedacinho, para que o alimento chegue. Feito isso, a gente consegue restituir a fisiologia digestiva e a pessoa tem, depois da recuperação, é claro, uma vida praticamente normal. Praticamente, eu digo 90% normal. Às vezes é necessário uma reposição de enzima pancreática, chamado a pancreatina, que é um comprimido que a gente vai tomar na refeição para suprir essa falta inicial. E, muito raramente, se o pâncreas já era um pâncreas limítrofe em termos endócrinos, o paciente pode ficar diabético. Mas, em questão da cirurgia em si, é uma cirurgia difícil, complexa, por isso deve ser feita por um grupo especializado, né? Não adianta fazer com um cirurgião que tem uma formação em cirurgia digestiva geral, mas não é focado nisso, e faz uma dessa por ano ou uma dessa a cada 2 anos, porque isso já tem trabalho mostrando que o resultado é diferente, né? O resultado ele depende do volume do cirurgião e do volume do hospital. Então, quer dizer, não adianta fazer com um cirurgião experiente num hospital precário e não adianta fazer num super hospital com um cirurgião inexperiente. Esse binômio tem que estar junto. Por quê? Porque é o que eu brinco com meus residentes quando a gente termina a operação e dá o último ponto na pele, eu falo, agora começou a operação. Uhum. Porque é uma cirurgia diferente, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia complexa, mas que no momento que ela acabou, que deu tudo certo, o pós-operatório tende a ser tranquilo. Geralmente o paciente come no dia seguinte, então tudo bem, 3, 4 dias ele está em casa. O pós-operatório da GDP, ele é um pós-operatório que eu estimo sempre no mínimo 15 dias
eu falo para o paciente. Pode ser um pouco menos, mas bota na cabeça uns 15 dias. Por quê? A gente precisa que essas emendas cicatrizem, né? Quando a gente mexe com órgãos digestivos, é sempre mais complexo. E o organismo sente isso. Então, às vezes, o estômago demora a funcionar e esses escapes que podem acontecer, que a gente chama de fístulas. E principalmente a fístula do próprio pâncreas, que é o grande vilão da história. A gente tem técnicas hoje em dia para minimizar isso e a expertise do cirurgião não está não somente na execução, mas no acompanhamento pós-operatório. Ou seja, identificar esses problemas que podem acontecer, que acontecem em torno aí de 15% dos casos, e da fístula especialmente, e outros problemas também, como o estômago que não esvazia bem, eventuais outras infecções por baixa da imunidade, giram em torno aí de 40%. 40% vai ter algum tipo de problema. E isso aí tem que ser identificado prontamente. Eu digo que a cirurgia, que é aquela frase, vou deixar para amanhã, não cabe. Né? Na cirurgia do pâncreas, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Sim. Então, você tem que identificar e correr atrás. E, para isso, você tem que ter um hospital bom, com uma endoscopia à disposição, com uma radiologia boa, com uma hemodinâmica eventualmente boa, se tiver algum sangramento. Sim. Então, isso tudo conta muito, muito, muito. Não adianta fazer uma bela cirurgia e um péssimo pós-operatório. Tendo tudo isso, hoje em dia, nos grandes centros, e no Brasil a gente tem vários, sejam eles privados ou públicos, a gente consegue ter um resultado muito bom, que a mortalidade geral gira em torno de 1%.